Ezequiel 37, versículo 1. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu te exalto, te adoro e te agradeço, meu Deus, por esse momento. Peço perdão dos meus pecados e que o Senhor esteja, meu Pai, diante dessa mensagem, da minha vida, dos meus pensamentos, meu Pai, daquilo que eu vou falar, que seja exatamente aquilo que o Senhor queira, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Presta bem atenção, né? No Espírito do Senhor, em letra maiúscula. Então, veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel falando, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Ele não saiu na carne, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso tudo aqui é uma visão. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Então isso tudo era uma visão, né? Deus ali conversando com ele como se tivesse um sonho, e ele sendo colocado na parede, né? Diante de uma pergunta: porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-nos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim que o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Pai, está aberta a tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, estar com a tua soberania, com a tua santidade, revelando, meu Deus, ao Senhor a minha mente, e também dando à igreja, Senhor, ao meu Pai, a responsabilidade e também o entendimento de absorver essa mensagem e transformar, Senhor, o seu dia a dia, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar, graças a Deus. São coisas que a gente vai, na vivência, analisando, né, de um jeito que, às vezes, quando eu era mais jovem, nem atinava para isso. Mas a gente vai ficando mais velho e vai sempre, em todas as circunstâncias, procurando um meio de entender melhor as coisas e errar menos. E essa palavra, quando Deus começou a falar comigo, foi essa madrugada, foi ontem, foram experiências muito, muito importantes. A maneira que a gente vê as coisas. E se você analisar bem, você já deve ter feito isso com certeza, né? De um dia você entrar em um lugar e ver aquele lugar de uma forma, e depois você entra dias mais na frente no mesmo lugar, mas você enxerga de outra forma. Aí você, então, analisando o seu comportamento, você começa a avaliar: como é que eu cheguei naquele dia e enxerguei desse jeito e tive esse tipo de atitude? Como que eu estava espiritualmente naquele dia? Aí depois você vai mais na frente e chega e vê tudo diferente, e pensa tudo diferente, e entende tudo diferente, e você então também tem a oportunidade, a possibilidade de avaliar: por que meu filho, no mesmo lugar, daquele dia eu cheguei de um jeito, e hoje eu estou chegando no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, mas eu estou vendo de outro jeito? Como é que é isso?
que é isso? Era justamente nessa palavra de Ezequiel. Deus estava precisando que Ezequiel olhasse do jeito que Deus quisesse que ele olhasse. Se Ezequiel não olhasse do jeito de Deus, não ia ter milagre. E assim é a nossa vida. Se eu olhar para vocês de uma maneira natural, eu posso ficar desanimado. Não que vocês estejam me dando mau testemunho, mas eu posso fritar os ovos do tempo passado, né, das pessoas que ficaram firmes, daquelas que não ficaram, e eu ficar avaliando a igreja de 10 anos atrás, do mesmo jeito hoje. Só que as coisas mudaram. Eu hoje estou 10 anos mais velho, com mais experiência de vida, para me proporcionar situações melhores ou continuar estagnado. Mas se eu estiver olhando com os olhos de Deus, eu vou olhar para vocês hoje e vou olhar talvez com um olho diferente do que eu olhava 10 anos atrás. E hoje eu olhar para vocês e falar assim: nossa, essa pessoa hoje, essa igreja hoje vai incendiar o poder de Deus. Essa igreja hoje vai abrir o coração de uma maneira impressionante. Essa palavra de hoje vai mobilizar a igreja toda e Deus vai fazer muitos milagres aqui hoje. Mas às vezes, talvez há 10 anos atrás, eu preguei essa mensagem e não pensei assim. Pensei que seria uma mensagem normal, como já ouvi vários pregadores pregarem essa palavra. Está me entendendo? Talvez você já entrou em igrejas, e mais igrejas, em cultos e mais cultos, e entrou ali desprendido, relaxado, não enxergou nada, não acrescentou nada espiritualmente para você. Mas você, raciocinando um pouquinho comigo, para você entrar em um culto que é totalmente espiritual, isso aqui é um culto totalmente espiritual, se você não se transportar para o Espírito, você vai participar de um culto natural, normal, que não vai acontecer nada, como muitos que nós participamos que não aconteceram nada. Mas se eu entrar com os olhos de Deus, com o entendimento de Deus, e entender, Deus está aqui para me salvar, para me curar, para me restaurar, para me renovar, para me fortalecer, para me libertar, para operar o milagre que eu preciso, eu vou estar entrando no culto do jeito que Deus quer que eu entre. Eu vou estar entrando em culto com uma visão de Deus na minha mente. Era isso que Deus precisava que Ezequiel fizesse. Entrar na visão de Deus. Na visão de Deus, eu vou ver ossos secos, mas eu vou ver do jeito que Deus quer que eu veja. Mas se eu entrar na visão humana, eu vou ver uma pessoa seca ou ossos. Acabou. Finalizei ali a causa. Não tem mais solução, não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada ali. Aí eu entro no mesmo lugar, com os olhos de Deus. Eu passo a crer que ossos secos vão ter vida, vão ser transformados, vão ser restaurados, tudo vai mudar. Então o que eu raciocino nessa manhã para nós é que se eu tiver os olhos de Deus, aquilo que estava perdido, Deus restaura, Deus restitui, Deus faz o milagre. Se eu entrar com os olhos humanos, eu vou fechar questões aonde Deus não queria que eu fechasse. E assim nós vamos levando a nossa vida. Se eu depender de Deus, eu vou estar vendo do jeito que Deus quer que eu veja. Se eu ouvir Deus, eu vou ouvir o que Deus quer que eu ouça. Mas se eu não estiver com o ouvido de Deus e com a visão de Deus, eu vou ver do
jeito que a minha carne quer que eu veja. E a minha carne, ela pode estar sendo dominada pelas trevas. Quantas pessoas, elas veem coisas do jeito que ela entende do seu natural. O que ela faz? Ela desanima. Qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa você vai se fuxicar um pouquinho, vai encontrar uma história triste. E aquela história triste, ela vai te abalar. É isso que está acontecendo. Toda hora parece uma metralhadora em cima do povo. Toda hora uma história triste. Seja no mundo, seja na nossa vida pessoal, particular, seja dentro das igrejas. Toda hora um bombardeio. Para o quê? Para desanimar a igreja de ter a visão de Deus. As igrejas estão se tornando atrofiadas, porque estão andando na visão humana. Mas se nós nos transportarmos para a visão que Deus quer que a gente tenha, ainda que venham notícias ruins, eu vou crer no soberano Deus, no eterno Deus, no poder de Deus, restaurador, poderoso, maravilhoso e eterno. Mas se eu olhar na minha visão, talvez eu não veja dessa forma. Eu veja como muitas pessoas veem, aonde calúnia vai alcançar todos os seus objetivos. Eu nunca vou entender que calúnia vai acabar. Eu nunca vou entender que mentiras vão acabar. Eu nunca vou entender que as pessoas vão parar de me perseguirem. Mas se eu entrar num culto como esse, na visão de Deus, eu vou entender. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de poder de Deus. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia que Deus está transformando a nossa vida. O impossível de Deus se manifesta quando nós entramos para o time de Deus. Talvez você não tenha visto muito o impossível acontecer por aí. É porque você está vivendo de uma maneira carnal, de uma maneira natural. Quando nós vivemos de uma maneira natural e carnal, a gente vai pelo impulso, a gente vai pela maioria, a gente vai pelo que todo mundo está falando. Mas quando nós nos transportamos para a região celestial do Deus único, do Deus todo-poderoso, o mundo inteiro pode achar que não tem jeito, mas nós nos levantamos e declaramos: tem jeito sim. É hoje que começa as nossas vitórias em Cristo Jesus. Quem crê nisso diz amém. Ainda bem que Deus não depende da nossa palma para poder fazer milagre, porque aqui palma michuruca. Estou doido. Chegam para mim e falam assim: pastor, minha causa está muito difícil, a coisa está preta, peço peixe mais, eu não vejo nada de bom na minha casa. Para piorar ainda, estou sem dinheiro. Eu escuto isso demais, como se isso não tivesse mais jeito. Como se Deus dependesse de dinheiro para fazer alguém feliz. Como se Deus dependesse de desgraça para poder fazer graça. O que Deus precisa é que nós venhamos olhar como Ezequiel olhou. Acreditando. Tu sabes. O Senhor é quem faz o que o Senhor quiser. Vai ser do seu jeito. Quebra a possibilidade do diabo usar alguma brecha da nossa vida
de nos posicionarmos a não crermos de verdade na vitória. Eu preciso abrir o meu coração e confiar em Deus. Como confiamos em Deus? Soltando palavras positivas. Soltando palavras positivas. Sabe o que significa isso, igreja? É você hoje andar na contramão de talvez toda a sua vida, onde você não acreditou, não fez certo, e a partir de agora você entender que está diante do Deus Altíssimo, num culto espiritual, e que se eu crer, tudo vai mudar em nome de Jesus. É como você estivesse no quartel-general das trevas se transportar para o quartel-general da luz. Vou avacalhar o plano do diabo. Dá para você falar isso hoje? Eu vou atrapalhar todo o plano do diabo. Eu vou atrapalhar todo o plano do diabo. Dá para você fazer isso com fé? Eu, quando oro de noite, quando eu me joelho diante do papai, eu já sei o que vai acontecer ali. Aquelas orações, eu já sei, vou começar agora a atrapalhar o plano do diabo. Tudo que ele fez durante o dia, tudo que ele está fazendo para poder bagunçar, vou me ajoelhar aqui. Papai, começa agora. O diabo trabalhou assim, 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 assim. Meu Deus, eu te peço, passa uma vassoura de fogo aí, para varrer essa sujeirada do capeta, para limpar todas essas artimanhas das trevas. Meu Deus, tudo que foi levantado, tudo que foi falado, tudo que foi planejado nas trevas, meu Deus, queima agora em nome de Jesus. Manifesta o teu fogo e o teu poder para desfazer todo encantamento, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, todo, meu Deus, que foi planejado para me amarrar, para amarrar minha casa. Meu Deus, queima agora, desfaz o plano das trevas em nome de Jesus. Em Deus diz amém. Meu irmão é bom demais. Estou me lembrando aqui tempos atrás, tinha uma idade mais ou menos, não, era mais velho um pouquinho, me converti com quantos anos? 30 anos, 31, 32, 30 anos, mais ou menos Mateus, Lucas, Bíblia novo ainda, Tiago, Gaspar. Está pintando a cabelo, Tiago? Tem um branquinho. E eu entrando nesses cultos assim, como esse de hoje, a gente pensava que ia ser mais um culto ali, uma reuniãozinha, aí Deus vem e armar ele um arapuca, né? Para pegar a gente. E aí Deus começa a encher o coração, né, da gente. Eu me lembro claramente como é que Deus trabalhava comigo. Ele começava a encher meu coração de amar almas, de querer ganhar almas, de querer ser pregador da palavra de Deus. Eu não pensava em ser pastor, mas eu queria produzir algo em prol do reino, e Deus ia enchendo meu coração. E eu não tinha feito culto nenhum, mas Deus já punha ali na minha mente, no meu coração: nossa, quando eu for na casa de fulano eu vou fazer um culto. O Espírito de Deus foi trabalhando na minha vida, e eu começava então a participar de cultos e mais cultos, e aqueles cultos eram transformados para a glória de Deus na minha vida. Havia crescimento de culto após culto, porque eu entendia que Deus estava falando comigo, e que eu estava num lugar de milagres. E quando nós entendemos isso, a nossa vida ela é transformada dia após dia. Entendendo? Eu não sei qual a sede que Deus tem colocado no seu coração, mas na medida que você for dando lugar, aquilo que estava seco começa a ter vida. Aquilo que estava paralisado, que não conseguia andar, ela começa a andar, a manifestar. Por quê? Porque você está entrando na visão de Deus, a visão de reino.
visão, ele só fica pensando em coisas materiais, em coisas terrenas. Mas quando ele entra na visão do reino, ainda que Deus te dê tudo, mas o ministério vai prosperar. Quando eu falo de prosperidade ministerial, eu falo de almas. Tá? É muito raso quando a pessoa fala de prosperidade de igreja em quantidade de pessoas. O que interessa para Deus são almas arrependidas, com sede de conversão, com sede de batismo com o Espírito Santo, com sede de transformação. É isso que muda. Quão importante é termos a visão de Deus. Quando Davi chegou diante do Golias, quantas pessoas tinham ali? Mas todas enxergaram o tamanho de Golias, o tamanho do gigante. Eram pessoas terrenas. Aí veio um menininho com a visão de Deus. Você está aqui comigo, com espada, com lança, estou vendo, mas eu não vou a ti com minha força. Eu vou a ti no Deus vivo, no nome do Deus vivo, do Rei dos Reis. Isso é uma escola que Deus está dando para nós. Uma escola de você sair do seu eu, do seu próprio entendimento, da sua própria vontade, e se transportar para o reino de Deus. É bom demais quando todo mundo fala não tem jeito, e aí entra um protestante no meio. Sabe o que nós somos, irmão? Quando somos pessoas de intercessão, nós nos tornamos protestantes. Sabe? É aquela pessoa que não é política, é aquela pessoa que protesta. Protesta. Você pega Josué e Caleb. Todo mundo olhou lá a terra prometida e viu os gigantes, as dificuldades. Sabe o que eles fizeram? Eles rasgaram as suas vestes, protestando a atitude de todo mundo ali. Mas hoje nós encontramos muitas falas que é politicamente correta, mas espiritualmente uma negação. Porque o Espírito de Deus nos faz termos atitudes para o reino, de acreditar em Deus, de acreditar em milagres, de querer alcançar a graça e a paz. Mas hoje parece que não tem problema não ter graça e também não ter paz. É tudo normal. Para Deus não é isso, não é normal. O que é normal é estarmos na graça e na paz, na unção e na autoridade do Deus único. Quem crê nisso diz amém. Amém. Ter um olhar bom, sinônimo que eu não serei derrotado. Josué e Caleb, eles usaram o olhar bom. Eles não esqueceram da promessa. Olha só. Quando nós não temos olhares bons, nós esquecemos que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós esquecemos que nós estamos aqui nessa terra para buscar santidade. Nós esquecemos que estamos aqui nessa terra para promover a graça e a paz. Pelo olhar ruim, nós ignoramos tudo aquilo que é promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós, irmãos, é sermos salvos, não é sermos perdidos, não é estarmos perdidos, é sermos salvos. E o povo, como naquela época, estava esquecendo da promessa de Deus, que aquela terra manava leite e mel, e era uma terra escolhida por Deus para o seu povo. Aleluia. Mesmo assim, 10 espias, eram 10 espias e não acreditaram.
esqueceram da promessa. Quando a gente está com o olho ruim, a gente esqueceu da promessa, irmão. E quando a pessoa esquece da promessa, ela não quer saber de pregar, ela não quer saber de adorar, ela não quer saber de ajuntar, ela espalha, ela faz bagunça, ela não quer saber de promover coisas em prol do reino, ela pensa só no seu bem-estar próprio, na sua vontade própria, ela pensa só no seu eu. Eu vejo claramente, pelos olhos da fé, que nesse culto, Deus está fazendo algo profundo, conseguindo entrar dentro de nós e nos fazendo entender a mensagem da cruz. Glória a Deus. A mensagem da cruz. Houve um sacrifício por nós. Aleluia. Eu não posso esquecer disso. Houve um sacrifício por nós. Eu não posso esquecer disso. Se eu não esquecer, eu não vou mais ser interesseiro, egoísta em olhar para os meus planos. Porque eu sei que os meus planos, o meu futuro, quem cuida é Deus. É Deus que cuida do meu futuro. Eu não preciso preocupar com Ele. Ele não me pertence. Isso é palavra. O que me pertence é hoje. O que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Então é hoje que você tem a oportunidade de exercer a fé, de determinar que tu é realmente de Deus, escolhido, chamado e separado. Quem crê diz amém. Amém. Feche os olhos. Aleluia. Santo é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Se Deus entrou realmente em nossas vidas, eu não vou ter mais o olhar pessimista, derrotado. Eu não vou ouvir mais as lorotas de pessoas